E aí pessoal, parte 2 do vídeo Qual é a sua maior insegurança? Lancei essa pergunta lá no Instagram, recebi várias respostas. Estou fazendo aqui a parte 2 agora, a parte 1 vou deixar aqui no card para quem não viu ainda. E separei aqui várias respostas, vou comentar as respostas, novamente, não como um psicólogo, não como um orientador, mas muito mais como um leitor aqui das respostas, tentando falar um pouco da minha experiência também e dando algumas dicas para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito mesmo aqui o canal. Então vamos às respostas. Então a pergunta, lembrando, foi: qual a sua maior insegurança em relação aos estudos? Vamos a elas. Primeira resposta: usar um texto do autor sem ler sua obra toda e falar besteira. Ó, essa foi uma boa colocação porque todos temem um pouco isso, né? Usar um trecho, um capítulo de um pensador, de um autor, mas não conhecer o autor como um todo, porque se no momento está estudando e apresentando este capítulo, mas este capítulo foi refutado lá na frente, ou tem um significado que não é bem aquele que tu entendeu, tu vai falar besteira. Não é bem aquilo que ele quis dizer. Então, sim, não é assim uma espécie de insegurança boba essa. É uma insegurança que inclusive eu tenho, mas qual é a minha dica em relação a ela, né? A minha dica é buscar sempre alicerces, buscar sempre comentadores, buscar sempre grandes comentadores desse autor, dessa obra, para ver se tu está no caminho. Muitas vezes nós não precisamos disso porque o autor que estamos lendo é alguém que fala diretamente, põe lá no texto e nós conseguimos entender. Mas outras vezes o autor acaba sendo meio complicadinho. Por exemplo, Nietzsche. Nietzsche é um autor super difícil lá pelos aforismos dele, e muitas vezes nós lemos aquilo, achamos que entendemos, mas não entendemos, porque ele quis dizer outra coisa. Ou autores como um Hegel, que é super difícil de ser interpretado e tu tenta entender e tu não entende porque é complicadíssimo, né? Então tem esse tipo de dificuldade. Dica: busque sempre comentadores confiáveis, porque aí tu tem o caminho apontado. E aqui também outra coisa, né? Há leituras diferentes. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né? A Filosofia da História do Hegel. Ela possui duas leituras, a leitura da necessidade e a leitura da contingência. Então, há comentadores que vão pela necessidade e há comentadores que vão pela contingência. Eu, por exemplo, vou pela contingência, mas eu já tive um debate numa apresentação minha de um trabalho de alguém que estava na banca, não, né? Estava na plateia e era um pesquisador também que ia pela leitura da necessidade. E nós debatemos aquilo e temos posições diferentes, né? Então, isso também existe, né? Não existe apenas uma única leitura, uma única interpretação sobre todos os textos. Muitas vezes há mais de uma interpretação, e isso depende da base que tu vai utilizar. Então a minha dica, a partir desse exemplo que eu dei, é: tenha sempre bons argumentos e tenha sempre uma boa teoria de base como suporte. Próxima: não conseguir um local para trabalhar. Essa é bem complicada, e essa é super importante, né? Porque muitas vezes nós nos dedicamos a algo e nós nem sabemos se conseguiremos lá na frente trabalhar na área. Bom, eu tive esse medo também, óbvio, né? Durante todo o meu mestrado, pensando: eu vou terminar o mestrado, será que eu vou conseguir vaga em alguma universidade? Eu vou terminar o doutorado, será que eu vou conseguir vaga e coisa e tal, né? Bom, eu consegui, né? Porque abri o concurso, fiz a prova e consegui ser aprovado. Mas eu tive vários colegas que não conseguiram e vários colegas hoje que são doutores e estão ainda em busca de algo. Então é uma dificuldade cruel essa, mas a minha resposta aqui, o meu comentário seria, né? Porque muitos acabam me mandando essa pergunta. E aí, será que eu vou conseguir emprego estudando filosofia? A minha resposta é: eu acho que sim. Por quê? Porque eu sempre recebo propostas de escolas, de cursos, inclusive de universidades que estão com inscrições abertas para provas de seleção, né, para selecionar professores. Então, não é algo assim. Hoje um pouco menos, o momento que estamos vivendo, né, todo o cenário que estamos vivendo é um pouco mais tenso, porque a crise está aí em vários setores, né? Mas de modo geral eu recebo sim várias, não só propostas, né, mas várias indicações para que eu possa indicar para conhecidos meus. Então eu acho que
É uma questão bem séria essa, mas eu tenho uma visão tanto quanto otimista sobre isso. Claro, vai depender dele mesmo, né? Da pessoa mesma se preparar muito bem para conseguir ser aprovada e tudo mais. Próxima. Nunca ser boa o suficiente, mas do meu ponto de vista crítico. Bom, aí o lance é o perfeccionismo, né? Eu sou um tanto quanto perfeccionista também e eu sou super crítico, né? Eu tenho uma autocrítica muito forte e eu faço um texto, preparo uma aula, faço qualquer projeto, enfim, eu sempre olho assim, bah, não tá bom ainda, eu acho que dá pra melhorar, eu acho que esse ponto aqui tá fraco e tudo mais. O que eu aprendi com o tempo é que deixa ele da melhor maneira possível, o trabalho, a aula, o texto, aquilo que tu tá fazendo, o estudo, de modo geral, né? E passa pra frente. Porque se não fizer isso, tu vai ficar presa a esse teu projeto, seja aula, seja texto, por muito tempo. Eu tive um professor, que eu não vou comentar o nome, né? Porque não é necessário aqui, né? Mas que ele era um gênio na disciplina que ele dava. E ele não publicou quase nada na vida dele. Mas ele era considerado pelos grandes pesquisadores do Brasil um gênio naquele assunto. Mas ele nunca publicou porque ele estava sempre melhorando o material dele. E nunca estava pronto. E ele não publicou simplesmente, porque ele era muito crítico daquilo que ele construiu. Acho que tem que fazer, tem que dar tudo de si, mas tem que, de certa forma, se livrar do produto, né? Ah, escrevi um livro, publiquei, beleza. Agora eu passo para o outro. Ah, tem problemas? Claro que tem. Mas passa para outro, porque assim tu anda, né? Senão tu fica presa ao teu projeto. Ou preso ao teu projeto. Próxima, minha qualificação. Insegurança, minha qualificação. Entendo isso, acho que é uma insegurança de todos que vão qualificar, né? Qualificação aqui é a pré-banca, né? Tu tá fazendo o mestrado, tu tem qualificação da tua dissertação e depois tu tem a defesa da dissertação, que é o momento que tu vai defender diante da banca. E a qualificação também é uma defesa, só que é uma defesa sem reprovação, né? É uma defesa onde tu vai muito mais receber dicas para melhorar o texto do que de fato ser aprovado ou não. E também isso existe na tese de doutorado. Então, é uma espécie de pré-banca de dissertação ou pré-banca de tese. Não tem que ter medo da qualificação. Tu tem que ter medo da banca final. Não, também não, né? Não, o lance todo aqui do medo faz parte porque é algo que tu tá se dedicando a tempo, né? E tu tem medo, né? Porque, pô, tô trabalhando nisso, será que tá bom e tal? Mas a qualificação serve justamente para isso, para te mostrar, tá no caminho, continue assim. Ou não, tu tá no caminho, mas tem que melhorar esse capítulo, tem que melhorar esse ponto. Então é um momento super importante, é um momento que não devemos temer, mas é um momento que nós devemos abraçar e estar totalmente aberto para as críticas, porque é o momento de receber críticas. Esse sim é o momento das críticas. E toda crítica que vier na qualificação abraça, porque inclusive quem está na qualificação depois provavelmente vai também para a banca final. Então está sendo criticado nesse ponto pelo professor que está na mesa, depois ele vai estar na mesa final. Então, ok, né? Então ele já leu o teu texto, já deu dicas e lá no final tu vai abraçar as dicas que ele deu, né? Então não tem que temer não, e nem na defesa final, porque se tu for para a banca, o teu orientador liberou. Se o teu orientador liberou, isso significa que para ele o teu trabalho será aprovado. Então já é um bom indício, né? Próxima. Então, escrever. Eu estou comentando, lembrando das inseguranças em relação ao estudo, né? E aqui alguém comentou: escrever. Fico sempre com medo de fazer meus artigos. Nunca sei quando estou pronto ou se tá bom, né? Bom, acho que esse comentário serve também aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né? De ser muito perfeccionista, de ficar preso a um projeto e não conseguir dar continuidade, porque tu está sempre melhorando. É aquilo que eu falei, eu acho que tem que dar tudo de si por prazos e dar continuidade, porque senão tu vai ficar 2, 3, 4 anos para fazer um artigo, né? Então, faça isso e tem essa pressão, é uma pressão positiva. Eu tenho 3 meses, eu tenho 4 meses, 5 meses para fazer um artigo, então eu vou ter que me organizar nesses meses e chegar no final com um artigo. Então, te coloque essa pressão positiva para mover, né? Para não ficar parado. Próxima, não conseguir expressar oralmente o que é aprendido.
Bom, aqui um pouco da dificuldade da fala, de apresentação ou de aula, dar uma aula e tudo mais, né? Aqui a minha dica é, bom, aquilo que tu consegue entender, tu entendeu enquanto estudante, tu consegue explicar. Inclusive aqui eu sempre falo isso, né? Uma forma de aprender aquilo que estamos estudando é dar aula sobre aquilo que estamos estudando. Então eu estou estudando, sei lá, a Crítica da Razão Pura do Kant, capítulo 1º. Então eu vou dar uma aula para mim, para o espelho, para o meu irmão, sobre o capítulo 1º da Crítica da Razão Pura. É uma forma de entender, né? É uma forma de aprender aquilo que estamos estudando, porque tu vai ter que explicar. Logo, tu tem que entender tudo aquilo que tu está estudando para explicar, senão tu não vai conseguir explicar. Então eu acho que fica um pouco dica aqui, sempre entenda tudo aquilo que tu está estudando, porque depois tu vai fazer um certo esquema aí que funcione para ti e tu vai conseguir apresentar. Comigo funciona que tipo de esquema? Toda vez que eu vou dar uma aula sem texto base, eu tenho sempre uma folha na minha frente, na mesa, né? E eu tenho tópicos que eu vou falar. Então nesta aula eu vou falar 10 tópicos. O primeiro tópico é este, tópico 2 é aquele. E o tópico pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo. E eu vou falando, né, dando a aula, explicando a partir dos tópicos. Tudo aquilo que eu coloco na folha, eu sei. Até porque se eu não soubesse, eu não colocaria na folha, porque eu vou chegar na metade da aula, tudo no tópico 6, eu vou ter que explicar aquele tópico 6. Se tem uma palavra, se tem um parágrafo, não importa, mas eu vou ter que explicar, então eu tenho que entender. Então, a minha dica é dar aula sobre aquilo que estamos estudando, porque isso ajuda bastante também na compreensão melhor do conteúdo. Próxima resposta, escrever com as minhas próprias palavras, reelaborar, sempre quero citar diretamente tudo. Esse é o problema do escritor, né? Tu tá fazendo um artigo, tá escrevendo sobre tal livro e tu tá citando diretamente o livro quase na totalidade, né? Minha dica aqui é que eu faço isso inclusive quando tenho essa dificuldade. Leio a página do livro, fecho o livro e escrevo com as minhas palavras. Volto pro livro, leio uma página inteira, leio, só isso, leio, não faço nada. Leio a página inteira, entendo aquilo, claro, né? Posso riscar, posso trabalhar no livro, né? Mas não vou escrevendo o meu artigo olhando o texto. Primeiro eu leio, momento 1. Fecho o livro. Vou para o momento 2. Eu e o meu texto. E vou escrevendo. Porque assim é uma forma que tu vai escrever com as tuas palavras aquilo que tu entendeu do texto, né? Agora, tu tá olhando aqui, tu vai copiar, né? Então, faça isso que ajuda bastante. Próxima resposta. Sempre tem algo me dizendo que não memorizei o conteúdo estudado. Bom, afaste esse algo. Afaste esse algo que está te dizendo que tu não memorizou o conteúdo estudado. Aqui o lance de memorizar nem é tão importante, né? O lance todo é entender. Entendimento e não memória. Mas eu entendo quando tu fala em memória, porque muitas vezes a gente tem que memorizar conceitos, memorizar informações e tem que memorizar, né? Ok. Para memorizar, nós temos aí várias técnicas, né? E a principal que eu utilizo para memorizar, ou seja, para entender, para conseguir dar uma aula, para conseguir me expressar a partir daquele conteúdo, é usar a técnica da revisão espaçada e os resumos, né? Eu sempre faço muitos resumos e estou sempre revisando os resumos. Então essa é a minha dica para alguém que pretende memorizar, para alguém que pretende entender um conteúdo e dar uma aula sobre qualquer conteúdo possível aí que tu possa atuar, como professor, como pesquisador, como estudante. E para finalizar, não aprender e, na verdade, todo o tempo que gastei foi gasto à toa, pois não entendi e não absorvi. Bom, aqui também é bem complicado, né? Muitas vezes a gente para, putz, será que eu entendi? Eu não entendi nada, volta, pô, mas eu gastei uma semana estudando sobre isso e não não entendi e tal. Tem dificuldade? Faz a pausa. Acho que a minha dica aqui é a seguinte, né? Algo que eu já comentei, inclusive, na parte 1 desse vídeo, o lance da calma, o lance da paciência, é o lance do passo por vez. Estou estudando algo, não entendi. Passo para frente? Não, volta, tu vai ter que entender.
Claro, depende da tua necessidade, né? Tu tá lendo um livro só por ler, por ócio e tal, ócio criativo, né? Tu passa os olhos e tal, tu não vai absorver muito do livro, né? Agora, tu quer estudar o livro, tu quer entender, e tu quer, a partir dessa leitura, fazer um artigo, preparar uma aula, produzir alguma coisa, tu tem que entender. Tu não pode simplesmente passar, não entendi, passo. Não entendi, passo. Aí sim, no final do teu estudo, seja uma semana, seja um ano, tu não vai entender. Né? Tu passou um ano estudando, no final desse ano tu não aprendeu nada, tem problemas. Quais são os problemas? Método de estudo. Então aqui tudo gira em torno do método, como tu está estudando. Tem algum problema aí. A forma como tu está estudando não está servindo, não está sendo útil para ti. Então mude de forma. E aqui tu pode buscar várias alternativas para isso, várias dicas. Eu, inclusive, tenho aqui no canal uma playlist chamada Dicas de Estudo, Vida Intelectual e tal, onde eu comento isso. Tenho vários vídeos sobre como estudar melhor, o que fazer para aprender, para decorar, etc. Né? Decorar não, entender, né? Mas estudar, dicas de estudo, né? Então busque essas informações e, principalmente, um passo por vez. A longo prazo, um passo por vez te dá uma boa distância. Curto prazo não, parece que tu não está se movendo. Mas depois de 3 meses, de 1 ano, de 10 anos, aquele passinho por vez, todo dia dando um passo, todo dia eu estou me dedicando X horas que eu consigo por dia. Pô, no final do dia tu estudou pouco. Mas no final da semana tu estudou aquilo vezes 5. Vamos pensar 5 dias, né? No final de um mês tu estudou aquilo, sei lá, 1 hora, 3 horas que tu consegue por dia, né? E aqui eu vou mencionar segunda a sexta, né? Porque precisamos descansar também. Sábado e domingo deixa para descansar quando tu consegue. Ah, mas eu trabalho segunda a sexta, consigo só estudar sábado. Bom, aí varia de cada um, né? Mas pega aquela quantidade de horas que tu consegue por dia ou por semana, multiplica isso por ano. Mais de 50. Então, isso a longo prazo acaba gerando um efeito super positivo na vida dos estudos, mas tem que ter muita calma, não pode dar aquele passo gigante, porque muitas vezes a gente quer ler um livro logo, mas não entende, e aí passa para frente e já passa para outro livro e tal, e lá no final não pegamos nada. E de nada serve daí, né? Claro. Bom, pessoal, essas foram algumas respostas comentadas aqui, né, a partir da pergunta qual a sua maior insegurança. Isso tudo foi lá no Instagram, então quem não me segue, me siga por lá, porque lá eu consigo conversar com vocês diariamente. Comentem aqui, filosofar é preciso quem chegou até aqui, então... E comentem também, né, o ponto de vista de vocês sobre essas colocações e até mesmo sobre essa pergunta lançada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.